Então, meu tema foi dupla estimulação ovariana em pacientes com CA de mama. Dupla estimulação refere-se a uma estimulação sequencial do ovário no intuito de capturar uma quantidade maior de óvulos no menor tempo possível, sem prejudicar o tratamento do câncer de mama. Se baseia nos princípios da fisiologia humana, em que, mantendo-se um FSH acima de um limiar por tempo suficiente, mais folículos vão ser recrutados e o crescimento mantido até que o amadurecimento ossário pode ser estimulado. Situações em que a dupla estimulação pode ser útil seriam pacientes com reserva folicular mais baixa, com CA de mama, pacientes que desejam ter mais de um filho, que desejam uma garantia maior de reprodutiva e resposta insuficiente no primeiro estímulo. Só um quadrinho, a gente não sabe ainda como é que é o recrutamento dos folículos primordiais, se ele é em wave, se é em ondas, ou se ele é contínuo. Em todos os casos, o que se sabe é que mesmo no período, na segunda fase do ciclo menstrual, se a gente manter uma quantidade de FSH acima de um limiar, folículos vão ser recrutados de forma mais ou menos homogêneas, mas vão acabar sendo recrutados. Eu procurei bastante e achei um artigo apenas. Tem muito artigo sobre dupla estimulação, mas daí é para pacientes de baixa reserva. Mas pacientes com dupla estimulação e CA de mama, eu encontrei só esse artigo aqui, publicado no Fertility and Sterility em 2013. Então, resumidamente, eu vou passar o artigo. É um estudo de corte retrospectivo não randomizado. Envolveu 78 pacientes, 61 pacientes no grupo com estímulo único e 17 no grupo de dupla estimulação. Critérios de exclusão foram de idade maior do que 45 anos, quimio-radioterapia prévia, história prévia de cirurgia ovariana ou infertilidade. A decisão de pertencer ao grupo de dupla estimulação dependeu do tempo disponível da quimioterapia, do desejo da paciente e da concordância do oncologista. Aqui tem um esqueminha então de como é que era feito a dupla estimulação. No segundo dia do ciclo menstrual era iniciado o letrozole, 5 mg. No quarto dia, FSH 150 a 300 unidades por dia, dependendo da idade da paciente e de outros critérios. O antagonista era iniciado quando o folículo dominante atingia 14 milímetros. O trigger, quando o folículo dominante tinha de 20 a 21 milímetros. Era mais ou menos 11º, 14º dia. A captação era 35 horas após o trigger. 3 dias após a captação, essa primeira fase, dosava-se estradiol. Se o estradiol desse acima de 250 picogramas por ml, mantinha-se letrozole por 3 a 6 dias até que o estradiol estivesse abaixo de 50 picogramas por ml. Aí iniciava-se novamente FSH. Se o estradiol fosse abaixo de 250 picogramas por ml, iniciava-se letrozole e 2 dias após, mesmo esquema que aqui, 2 dias após, iniciava-se novamente o FSH. As características demográficas dos pacientes não mudaram em termos de idade, FSH do segundo dia, características do tumor, presença ou não de receptor estrogênico. E aqui daí tem os dados sobre, primeiro, o ciclo único, ou ciclo dupla estimulação no primeiro ciclo e segundo ciclo. Não houve diferença nenhuma em termos de quantidade total de FSH, estradiol, níveis e pico de estradiol, quantidade de ócitos captados, ócitos maduros, ócitos inseminados, fertilizados e embriões. O tempo médio, esse protocolo era feito durante o período da cirurgia. Então a paciente, ao mesmo tempo que era preparada para a cirurgia, eles faziam então esse protocolo de dupla estimulação. O tempo médio da cirurgia até a quimioterapia não teve diferença estatística, 63 mais ou menos 7 no grupo de dupla estimulação e 58 mais ou menos 12 no grupo de estimulação simples. E aqui então a tabelinha com os resultados finais, né?
No grupo com número de ossos captados, então no grupo de estimulação simples 9, mais ou menos 5.2, e no dupla estimulação 16. Né? O osso maduro 6, e dupla estimulação 10. Ossos disseminados 6 e 9. Fertilizados 5 para 7.4 e embriões 3,7, poucos embriões, achei 3,7 embriões, dá para transferir 3 embriões, a maioria dos pacientes tem uma certa idade, normalmente aqui não vai dar certo, mas em outros casos, dupla estimulação 6.4, mais ou menos 2.9, todos eles foram estatisticamente significativos. E aqui o tempo entre cirurgia e quimioterapia que não foi estatisticamente significativo. O resultado, então, o tempo médio de segmento dos dois grupos foi de 67 dias, mais ou menos 14 na dupla estimulação e 56 no grupo de estimulação simples. Achei um tempo muito curto de segmento pós-tratamento para você dizer que vai recorrer ou não vai recorrer à doença. Mas, em todos os casos, não houve recorrência no grupo que teve estimulação dupla, de 0 de 17 pacientes, não houve perca no segmento. E no grupo de estimulação simples houveram 2 recorrências no grupo de estimulação simples, 2 e 49 pacientes, com uma perca de 20% no segmento. Então, resultados, o estudo demonstra aparentemente que a dupla estimulação é segura, executável e executável para aumentar a captação de óvulos e embriões para a preservação da fertilidade. A quantidade pequena de pacientes em segmento curto são fatores limitantes do estudo. São necessários estudos adicionais. Eu achei aqui, de 2016, um encontro de experts internacionais com as suas recomendações para a preservação da fertilidade em pacientes com câncer. Ele traz apenas uma frase sobre dupla estimulação e preservação da fertilidade. E a referência que tem nesse trabalho é exatamente isso que eu apresentei. Então tem pouca coisa mesmo. Em todos os casos, a frase final é de que não é uma coisa, a recomendação deles é que não seja uma coisa de rotina, não seja feito rotineiramente. Seria basicamente isso, trabalhando. Bom.